Jeremias, capítulo 30. Nós vamos ler alguns versos deste texto. Jeremias capítulo 30, eu quero ler o verso 10 até o verso de número 12, apenas como contato inicial aqui ao texto, com o texto. Jeremias 30, verso 10, a Bíblia diz assim: Não temos pois servo meu, Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, de ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei, porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Amado Senhor, fala conosco para a glória do teu eterno nome. Que utiliza, Senhor, das nossas vidas, a fim de que possamos ter compreensão da tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto diante de nós, e de fato eu quero observar do verso 10 até o verso do número 24, uma coisa que fica muito clara para mim, irmãos, aqui é que é quase impossível perceber a cura de Deus, irmãos, sobre nossa vida, em nossa vida, quando nós somos submetidos a situações contrárias à nossa vontade. Concorda com isso? Quando Deus me submete a uma situação que eu não quero, quando Deus me submete a uma situação que eu não desejo, quando Deus me submete a uma situação que não era isso que eu queria, fica difícil enxergar Deus nesta situação. Fica difícil, irmãos, compreender a vontade de Deus em meio a essa situação. Fica difícil aceitar, confiar no propósito de Deus, quando Deus, irmãos, não está sendo claro para mim. É ou não é? Quando Deus não está sendo claro, quando Deus simplesmente diz vá, fica difícil aceitar, crer, compreender o propósito de Deus. É ou não é? Você já pensou que se passou com Abraão, quando o Senhor disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele perguntou assim: Senhor, e que terra é essa? Não importa, vai andando, quando chega lá ele mostra. Abraão, pega o teu menino e sacrifica. E ele disse: não, peraí, eu não estou compreendendo muito bem não esse negócio não, porque assim, o Senhor disse que esse menino seria a minha descendência, que é através dele que o Senhor vai abençoar, que ele vai ser a continuidade daquilo que o Senhor começou a fazer na minha vida. Ele é a promessa de Deus para mim. Agora o Senhor diz que quer um menino. Olha, Senhor, eu acho que isso não é a tua voz falando comigo, porque o Senhor não aceita sacrifício humano.
O Senhor disse que o menino era meu, e agora o Senhor está pedindo, eu não dou não. Vanusa, me dá Guilherme. Senhor, deixa de brincadeira, vamos falar sério. Não é assim? Vanilda, você tem duas, me dê uma. Qual das duas você escolhe? O camarada disse que, Senhor, deixa de brincadeira. É assim ou não, irmãos? Então aceitar, irmãos, compreender, crer neste propósito de Deus, quando isso não está claro para mim, não é fácil. Mas pastor, o que é que Deus tem no meio de uma situação tão caótica? Eu não consigo compreender, pastor, por que é que Deus está permitindo tudo isso na minha vida? Por que, pastor? Meu irmão, eu não sei, eu não tenho resposta para você. Então, pastor, como é que eu vou crer? Como é que eu vou aceitar? Respaldado somente na promessa, irmão. Eu não tenho como dizer outra coisa para você. Eu quero dizer que eu não tenho resposta para diversas perguntas em relação ao propósito positivo de Deus, quando de fato nós só enxergamos, quando nós só vivemos, irmãos, situações negativas. Como é que eu vou enxergar o propósito positivo de Deus quando na minha vida só acontece coisa negativa? Como é que eu vou aceitar que Deus quer me ajudar? Ou que Deus quer me usar para ajudar pessoas, quando eu não estou conseguindo nem eu mesmo me manter? Como é isso? Como é que eu vou entender o propósito de Deus, irmãos, quando só acontecem coisas negativas na minha vida? Quando nós analisamos as situações, irmãos, a nossa ótica, sob a nossa ótica, dificilmente, irmãos, a gente consegue ter resposta positiva quando alguém está vivendo uma situação que aparentemente é negativa. Você quer ver uma coisa? Como explicar a alguém o propósito de Deus na morte de um ente querido? E quer ver pior? E quando esse ente querido é um servo de Deus fiel, homem bom, temente a Deus, e agora Deus está levando? Como entender que isso é propósito de Deus? Como explicar isso? É difícil, sim ou não? Como, irmãos, explicar a uma mãe que perdeu o seu bebê que isto é propósito positivo de Deus na sua vida? Como? Né, Alexandre? Como é que a gente explica? Não tem como explicar, irmãos. Como explicar, irmãos, o assalto, o assassinato de alguém que é fiel a Deus e que estava caminhando para a igreja, e os bandidos pegaram, mataram ele, a mulher, o filho e tudo? Como explicar isso? Por que, irmãos, a casa de alguém pode cair sobre ele, mesmo no momento em que ele está fazendo o seu culto familiar? Como é que se explica isso, irmãos? Como é que a gente consegue enxergar um propósito positivo nestas coisas? Como é que a gente vai dar uma resposta a estas perguntas, a estas indagações? A única coisa que a gente pode dizer diante disso é Deuteronômio 29:29. As coisas cobertas ficaram para Deus que as fez, e as que Ele revelou aos filhos dos homens. Sabe, irmãos, nós não temos resposta para diversas indagações, não. Mas uma coisa, irmãos, eu posso afirmar, e o que eu posso afirmar é aquilo que Deus revelou a respeito de diversas situações. E é por isso, irmãos, que à luz desse texto eu quero trabalhar o seguinte tema: a cura de Deus para o seu povo. Observe o verso de número 10, por favor. Verso de número 10
A Sagrada Escritura diz assim: não temas. Olha como é que Deus começa: não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor. Não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Amém? Perceba que há duas coisas aqui que devem nos chamar a atenção nesse verso. Primeiro, o Senhor diz assim, não temas. Segundo, o Senhor diz assim: não te espantes. E o que é que Deus, irmãos, está querendo mostrar aqui? O que é que Deus está querendo nos fazer entender diante de situações caóticas, diante de situações adversas, diante, irmãos, de feridas abertas, diante de sofrimentos, diante de perguntas sem respostas? O que é que Deus, irmãos, está querendo dizer? Qual é o propósito específico de Deus aqui? Especificamente para Israel e para Jacó, irmãos, Deus estava desejando fazê-los entender que no tempo determinado por Deus, todos os ferimentos seriam sarados. O que Deus estava dizendo, irmãos, é que no tempo oportuno haveria completa restauração nacional para Judá e para Israel. Perceba que no verso 10, irmãos, a afirmação é de que finalmente Jacó descansará em sua terra natal. O Senhor diz: eu vou trazer todo mundo de volta, eu vou trazer vocês para aqui. Haverá tranquilidade, haverá bem-estar, haverá prosperidade material, haverá prosperidade espiritual. Assim como houve um tempo de tribulação, o Senhor está dizendo, irmãos, que sem precedentes também haverá um tempo de bênçãos. O Senhor está dizendo, irmãos, que há uma necessidade que Ele é quem suprirá. O Senhor está dizendo que vai suprir a necessidade do desanimado. Observe mais uma vez o verso 10 e uma parte deste verso do número 11. No verso 10 ele diz: não temas, ó Jacó, não te espantes, Israel, porque eu te livrei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego. É assim ou não? E não haverá quem o atemorize. Aí a pergunta é: como? De que maneira? Aí veja o verso 11: eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Olha porque é possível a promessa. Olha porque é possível o suprimento da necessidade. Porque Deus é conosco para salvar-nos. Deus está afirmando aqui, irmãos, que seu povo emergirá, que seu povo escapará, que o seu povo terá livramento na grande tribulação. E é por isso que, segundo o texto sagrado aqui, irmãos, esse povo terá razões de sobra para bendizer, para exaltar, para glorificar a Deus. Perceba que no verso 11 o Senhor diz assim: eu sou contigo para salvar-te. É assim ou não? Eu sou contigo, diz o Senhor, e para salvar-te. Porém, irmãos, perceba que a salvação, ela teve um instrumento. A salvação foi concedida através de uma instrumentalidade. Qual foi a instrumentalidade? Qual foi o instrumento que Deus utilizou? A dor.
Deus primeiro permitiu que sofresse. Deus primeiro permitiu, irmãos, que Judá fosse punida pelo Senhor. O reino do norte, lembra que eu falei, as 10 tribos juntas, reino do norte, Israel, faça de conta nós, norte, é Israel. O reino do sul, Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim, não é assim? Judá e Benjamim formam o reino do sul. A capital do reino do sul, Jerusalém. A capital do reino do norte, Samaria. Deus está tratando aqui de forma específica com Judá. 19 reis passaram, irmãos, ali, e agora Zedequias, que é o último rei, faz tudo que é mal aos olhos do Senhor. O povo está envolvido em idolatria, o povo está envolvido em apostasia, o povo está envolvido em prostituição espiritual. E Deus, irmãos, não deixou o pecado impune. Deus não permitiu que o pecado fosse visto como algo que não traz consequência. Deus tratou o pecado de forma dura, mas Deus provou, irmãos, que o intuito de tratar esse pecado não era destruir, e sim trazer conserto. O intuito era tratar e não exterminar. Amém? Assim, se o propósito era trazer o povo para perto de Deus, se o propósito de permitir a punição, se o propósito de permitir a ira, se o propósito de permitir que este povo fosse punido era trazer este povo para a comunhão com Deus, agora, irmãos, Deus está dizendo que vai minimizar este distanciamento entre o povo e Ele. Agora, uma coisa a gente precisa saber: quando nós somos eleitos de Deus, quando somos, irmãos, predestinados para a salvação, não vivemos nossa vida como simplesmente nós desejamos. Em momento oportuno, Deus lida conosco, e Deus promete que haverá dor. Deus não diz que não vai haver punição. Deus diz que açoita, que corrige aquele a quem Ele ama. Assim como o pai corrige ao filho que quer bem, aí Ele diz: eu também corrijo aos que eu amo. Verso 10 e verso 11, irmãos, aí do capítulo 30, é uma prova viva disso. Deus promete que está conosco. Deus promete que estabelece o seu propósito em nossas vidas. Deus promete que cuida de nós, irmãos. E Deus está dizendo assim: não temas, porque eu sou com você. Não se espante, eu sou na sua vida. Eu sou o Deus que lhe trará salvação. E qual é a finalidade, irmãos, da salvação de Deus? Qual é a ideia de salvação aqui no texto? O que é que Deus quer dizer com eu sou a tua salvação? A ideia de Deus aqui é dizer, irmãos, que é o bálsamo para sarar a ferida de Israel e de Judá. Isso numa perspectiva majoritária, irmãos. Repare aí, por favor, o verso, irmãos, de número 11, ou melhor, o verso de número 12. Verso 12, veja: porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga, a tua ferida te traz muita dor, é dolorosa, é uma ferida de dores. Veja o verso 13: não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Percebe aí, irmãos? O Senhor está dizendo aqui que o mal, o Senhor está dizendo que o pecado
O Senhor está dizendo que o erro trouxe feridas, irmãos, e que estão abertas estas feridas na vida daquele povo. E o Senhor está dizendo que não há quem possa curar, que não há quem possa trazer a cura para este povo, irmãos. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, nós observamos que Deus, irmãos, de forma majoritária, é assim que Ele trata com a sua igreja. De forma universal, Deus trata com aqueles que são seus. Eu não quero dizer com isso que Deus também não trata de maneira individual. Logicamente, Deus às vezes, irmãos, trata de forma individual cada pessoa. Deus, irmãos, às vezes trata com a igreja de forma local, apenas aquela igreja. Mas a perspectiva aqui, irmãos, no texto é uma perspectiva nacional. Deus traria a Israel e Deus traria a Judá a punição e agora a cura. Permita-me, irmãos, repetir o que eu já afirmei anteriormente. Nisto eu percebo, irmãos, que quando somos eleitos para a salvação, não vivemos a nossa vida como simplesmente desejamos. Deus trata conosco. E qual é a lição que eu tiro daqui? E o que é que eu posso aprender do texto? O que é que eu posso ver aqui, que eu consigo enxergar, irmãos? É que quando eu sou, irmão, servo de Deus, quem trata comigo é Deus. Ferida daquela nação, irmãos, foi idolatria, foi adultério espiritual, foi apostasia. Logo, o tratamento de Deus deveria ser um tratamento cirúrgico, de cortar, de retirar, e esse tratamento era inevitável. Repare mais uma vez, verso 12: porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem plástico. Verso 14, veja, verso 14: todos os teus amantes se esqueceram de ti, e já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo cruel por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável por causa da grandeza da maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Verso 16: por isso todos que te devoram serão devorados, todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro, os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu lhe ajudar, por favor. O que está acontecendo aqui, irmãos, é a aplicação da lei moral da colheita segundo a semeadura. É isso que está acontecendo aqui com Israel e com Judá. O que foi que eles plantaram? Inimizade contra Deus. Sim ou não? Ora, se Deus diz que não é para adorar outros deuses e eu adoro, eu estou buscando inimizade com Deus ou não? Se Deus diz, irmãos, que é para eu temer e me dobrar diante daquilo que Ele determina e eu não me dobro, eu estou desobedecendo a quem? Ora, se Deus diz, irmãos, que eu não devo confiar em outro senão nele, e eu confio em outra pessoa, eu estou cometendo apostasia. Eu estou dizendo que Deus não é real. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso e que Deus não é capaz de cuidar de mim, que Deus não é capaz de me proteger. Ora, Deus está dizendo que vai cuidar de mim. Deus está dizendo que pode um exército se levantar e eu não me atemorizo. Isso é conversa, rapaz. Deus não pode. Mas era isso que esse povo estava fazendo, irmãos. Estão agora colhendo
o que então plantar. Deus, irmãos, ferirá aqueles que assim agirem, assim como ele feriu Judá e como ele feriu Israel, irmãos. Isso é culpa diante de Deus, irmãos. Sendo assim, aquele povo não tinha razão para se queixar da ira do Senhor. Aquele povo não tinha razão para se queixar, irmãos, nem para se revoltar contra Deus. A revolta não era justa. E sabe, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva de Deus, aí às vezes a gente encontra resposta para muita interrogação. Sim ou não? Eu ajo com altivez. Sabe de uma coisa? Eu até retenho o dízimo quando me faz raiva. Eu até deixo de cumprir com as minhas obrigações em relação a Deus. Que nada, rapaz. Ninguém manda em mim. Está certo. Deus irá tratar comigo. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus aborrece a altivez. Ou não? Quando eu digo que esse camarada não presta, que não vale nada, mas eu ajo da mesma forma, eu estou me colocando, irmãos, como alguém que é acima do que é errado. Sabe uma coisa? Eu me coloco como juiz e Deus vai cobrar de mim. Quer saber mais do que acontece com essa nação aqui? Depois, irmãos, que é reconstruído o templo, depois, irmãos, que esse povo volta, depois do segundo templo pronto, os judeus, irmãos, eles retomaram as suas histórias de corrupção moral. Eles voltam a pecar do mesmo jeito, eles voltam a não acreditar em Deus do mesmo jeito, e eles voltam, irmãos, a se prostituir com outros deuses. Logo, irmãos, o destaque aqui é a supra misericórdia de Deus e não a ação dos homens. Deus, irmãos, é quem é bom. Deus é quem é misericordioso, porque o povo não está cumprindo com a sua parte. Se somos eleitos, irmãos, Deus de fato trata conosco. E depois que Deus nos amassa, depois, irmãos, que Deus faz de nós aquilo que Ele quer, depois que Deus nos molda como um vaso nas mãos do oleiro, aí, irmãos, é que Deus promove o socorro, aí é que Deus traz livramento. Mas depois que Ele nos quebra. Veja o verso de número 17 aí, por favor. Verso de número 17. Capítulo 30 de Jeremias, verso 17. Porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor. Escute agora: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, me compadecerei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Olha, o povo que estava chorando e angustiado, agora se alegra. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Olha o leão da tribo de Judá, falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Agora veja o verso de número 22. Vós sereis o quê?
e eu serei o vosso Deus. É o Senhor que está falando. O que é que Deus está prometendo aqui? O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está falando para esse povo, irmãos? Deus primeiro está dizendo que reconstruirá, que trará prosperidade, irmãos, material e espiritual para esse povo. No verso de número 18, é isso que está posto. Depois o Senhor diz assim, sabe de uma coisa? A lamentação, ela dará lugar ao foguedo, à alegria, ao gozo, à satisfação. Terceiro, Deus diz, irmãos, que o governo messiânico será estabelecido ao invés de um governo humano e tirano. Deus está dizendo aqui ao povo que o povo será governado pelo próprio Deus. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Está aqui, Judá, reino do norte. Ou melhor, reino do sul, não é reino do norte, não, reino do sul. Leão da tribo de Judá. Perceba que o Senhor, irmãos, a seu tempo, Ele diz: eu livrarei o povo, quebrando o jugo, curando as feridas, trazendo paz depois da tempestade. Logo, meus queridos, eu não duvido que quem trata conosco é Deus. Eu não duvido, irmãos, que quem estabelece o propósito na vida do eleito é Deus. Eu não duvido, irmãos, de maneira nenhuma, que Deus, irmãos, Ele nos cura. Eu não duvido, irmãos, que mesmo em meio a momentos tempestuosos e de coisas negativas, eu não duvido que Deus tenha propósitos positivos, e no momento certo Ele nos fará perceber estes propósitos. Amém? Que Ele continue a tratar conosco, que Ele continue, irmãos, a lidar comigo e com você, e assim acontecerá conosco o que diz o verso de número 22: vós sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Amém? Que a misericórdia do Senhor, ela repouse de maneira sobrenatural em nossas vidas, que nós sejamos tomados por Ele, e que possamos, irmãos, esperar a cura de Deus, que nós possamos esperar, irmãos, o agir e o tratar de Deus com esperança em nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Você pode ficar perto, para que a gente possa orar ao Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, pela vida daqueles que também estamos acompanhando nessa live. Deus abençoe as suas vidas.